pontos e características do livro O Guarani. Bom, ele foi publicado em 1957 em formato de folhetim. Bom, como essa forma em jornais foi um ponto estratégico do autor José de Alencar. Como ele era dono das papelarias, né, dos jornais, então ele fez com que ele ganhasse dinheiro com seus contos e botasse em formato de capítulo. Para a gente hoje em dia seria uma novela, né? Cada dia seria um capítulo, mas naquela época cada jornal era o capítulo da trama O Guarani. Bom, aquela fase que se passa, na fase em que o autor lançou esse conto, estavam valorizando bastante os indígenas aqui no Brasil. Então, ele queria, né, ressaltar bastante, valorizar bastante essa questão do latino, do povo mesmo brasileiro, que era os indígenas. O tema abordado do autor, em resumo da obra, foi valorizar e ressaltar bastante a miscigenação, que passa por Pere, um indígena, que é o personagem herói da trama, Pere, que é o indígena, e Ceci, que é a filha de Dom Antônio, ou seja, ela é uma portuguesa. Ela é uma mulher nobre que eles dois se apaixonaram. Bom, valorizou também a forma de romance, o romance básico, que é o herói, que é o Pere, o indígena, a mocinha, né, a donzela, que é a sua amada, a Ceci, e o vilão da história, que é Loredano, que na verdade é Ângelo de Alencar. Bom, vamos agora. No livro O Guarani, o narrador ele possui acesso aos pensamentos, aos sentimentos e também expõe comentários sobre as atitudes dos personagens. Logo, ele se torna um narrador onisciente intruso. Para entender o livro Guarani, é preciso pensá-lo dentro de um projeto pedagógico concebido por José de Alencar, cuja intenção era compreender e mostrar a realidade brasileira. Na figura do índio foram encerrados todos os valores que gostariam de ser associados ao homem brasileiro, tais como a honra, a lealdade, devoção à amada e, sobretudo, o amor pela terra. Segundo o comentário de um professor chamado Marcílio Lopes Couto, ele lembra que a figura do índio dentro do romantismo brasileiro é claramente idealizada, sendo que os próprios autores tinham consciência disso. Mas pensando-se dentro do momento histórico em que a obra foi concebida, a figura do índio surge como símbolo máximo da terra brasileira. Portanto, o índio Peri, protagonista do livro Guarani, deve ser entendido como um símbolo da terra brasileira. Além da relação de Peri com a terra, outro ponto importante do livro é a relação amorosa entre Peri e Ceci, que aproxima-se do endeusamento da devoção religiosa. Ceci é uma moça especial, pois apesar de sua origem europeia e da sua condição aristocrata, ela é uma moça que se mostra muito apegada à natureza selvagem e entende a terra brasileira. Assim, a relação de Ceci com a terra também foi um ponto que merece atenção, diz o professor Marcílio. Ainda sobre o amor entre Peri e Ceci, deve-se ter em mente que a união entre os dois é uma alegoria da criação da raça brasileira. A união do casal não fica explícita na trama. Por fim, o professor Marcílio lembra que ainda existem outras duas tramas paralelas na obra, tais como a relação de Isabel e Álvaro. Isabel é a filha bastarda do pai de Ceci e representa um novo padrão de beleza, que seria a beleza brasileira, e há sempre um contraste entre essas duas moças. Na figura do índio foram encerrados todos os valores que gostariam de ser associados ao homem brasileiro, tais como honra, lealdade, devoção amada e, sobretudo, o amor pela terra. Portanto, o índio Pere, o protagonista do Guarani, deve ser entendido como símbolo da terra brasileira. Isabel é filha bastarda do pai de Ceci e representa um novo padrão de beleza, que seria a beleza brasileira. E há sempre um contraste entre essas duas moças. E é isso.
As características do romantismo presente no livro Guarani são as características indianistas e nacionalistas, cujo as características indianistas é retratada no momento em que o autor põe em pé que é um indígena, acima de tudo, acima de ser um herói, de ser o protagonista, de ser um principal da história. Já a característica nacionalista retrata no momento em que não só Perry, como todos os personagens, têm orgulho da sua cultura, da sua língua, da sua nação, de tudo que faz ele ser daquela região onde ele habita e foi nascido. Biografia de José de Alencar, autor do poema O Guarani. Bem, José Martiniano de Alencar Júnior foi considerado um grande romancista, jornalista, advogado, dramaturgo e político brasileiro, considerado como o principal brasileiro da escrita romântica e escolhido e indicado por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia de Letras Brasileira. Filho de José de Alencar, José Martiniano de Alencar, que foi o senador do Império naquele período, e de Ana Josefina. José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, no sítio de Alagoaçu Novo, lá no Ceará. Aos 9 anos, em 1838, ele e sua família se mudaram para o Rio de Janeiro. E aos 10 anos, ele ingressou no colégio de instrução elementar. E à noite também ele tinha o costume de participar das reuniões políticas de seu pai, que com certeza veio influenciar ele, a sua vida política anos depois. Em 1840, aos 14 anos, ele se mudou para São Paulo, onde terminou o secundário